tarde a todos. É sempre uma satisfação estar de volta a essa casa, trazendo especialmente um abraço dos irmãos de Fabiano de Cristo para todos vocês. Bom, hoje nós vamos conversar sobre algo que nós normalmente somos cobrados desde quando nascemos, eu acredito. A gente já escuta alguém nos dizer: calma, paciência, espera um pouquinho. E eu não sei bem porquê, mas nós somos rebeldes, né? Porque a gente tem isso desde lá, né? Acho que até ainda no ventre, quando alguns, não sei como foi a minha história, mas que chutavam e se esticavam no ventre da mãe, quantas vezes a mãe já não deve também ter dito, né? Muito antes da nossa vinda para o mundo externo da matéria: calma, espera um pouquinho, não está na hora ainda. Mas nós ainda não aprendemos a lição da paciência. Dominar a nossa impaciência é um desafio constante. Nós vamos trilhar a nossa conversa através do capítulo 23, que tem exatamente o título Nos Domínios da Paciência, do livro da Esperança, de Chico Xavier e Emmanuel. É um livro que nos traz um conteúdo muito gostoso e fácil da gente compreender e de elaborar. E esse capítulo, ele tem como base Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Está no capítulo 9, item 7 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é interessante já perceber nessas duas passagens, principalmente na de Mateus, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Às vezes a gente tem a tendência de querer fazer tanto, né, para chamar a atenção de alguém. Se eu sou uma arquiteta, eu quero fazer o prédio mais bonito. Se eu sou bailarina, eu quero fazer a melhor performance. Se eu sou cantora, eu quero cantar com a voz mais perfeita, para que alguém me veja, para que alguém me note. Mas às vezes basta que tenhamos a consciência e a ciência de esperar o tempo, a hora, e de demonstrar a nossa confiança na vontade divina, trazendo ela dessa forma como a paciência de quem espera com amor. Nós podemos muitas vezes fazermos mais do que quando tentamos apenas ser o melhor dos melhores. Porque aquele que se faz paciente, ele resplandece a certeza do Pai, da fé, da crença, do crer
no amor divino. Porque eu sei que se a minha talvez tão desejada realização em algo ou alguma coisa não se concretizar nessa passagem, muitas vidas eu ainda terei e muitas chances de conseguir aquilo que eu desejo. Porque a caridade, que também está na paciência, como diz no nosso Evangelho, ela é uma demonstração de amor. E o amor, ou a caridade, tudo espera, tudo suporta. Não é assim que Paulo nos falou em Coríntios? Então, vejam que a questão da paciência, ela está muito além, às vezes, do que a gente possa imaginar da sua importância. Em muitos episódios constrangedores, admitimos que a paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Isso aqui, cada vez que eu leio, me dá vontade de gargalhar, né? Porque além de eu já ter feito muito disso, eu vou ser paciente, né? Não vou responder. Só que ao invés da gente não responder, a gente cruza os braços e fica com os dentes cerrados de tanta vontade. Então, na verdade, não foi paciência, foi só um momento de conseguir não abrir a boca, que já é um começo. Nada a gente descarta, tudo ajuda, né? Primeiro é muito forçado, a gente fica, a gente tenta até que um dia se torna natural. É a mesma coisa quando a gente começa a dirigir, né? Quem tirou carteira sabe. No começo a gente fica naquela aflição, tem que olhar para tudo. Bom, agora a maioria dos carros já são automáticos, né? Mas no meu tempo tinha que saber a primeira, a segunda, engatar a primeira no lugar da terceira. Tinha que ter uma paciência danada para controlar tudo aquilo, e aí às vezes a gente ficava com raiva, queria sair na terceira, trocava a embreagem pelo freio e nada dava certo. Mas todo dia que a gente pegava no carro era um novo exercício, até que o objetivo, no caso, era aprender a dirigir. A gente, quando começa a se perceber, já estava ali, né? Lá, cantando, fazendo de tudo, passando a marcha, sem precisar olhar para o câmbio, sem precisar ver a velocidade, já conseguindo saber de ouvido a hora da troca das marchas. Então, na nossa vida, tudo acontece assim. É uma questão de treinamento, de insistência, né? De erros e acertos, até que consigamos fazer daquele ato, daquele pensamento, daquela vontade, algo tão em nós, se é que eu posso usar esse termo, que reagimos de forma natural àquela ação que nos preparamos para assim fazer. Então, às vezes a gente acha, né, que cruzar os braços e ficar bufando, como dizia minha mãe, o que está bufando aí? Né? Porque é aquela coisa, a mãe dizia, calma, espera um pouquinho que eu já vou, e a gente ficava do lado da mãe, para ver se a mãe logo vinha fazer aquilo que a gente desejava, né? Então isso não é paciência, isso é o contrário, né? É impaciência e tentando deixar o outro também impaciente, porque ninguém merece alguém ali do lado
respirando o tempo todo para acelerar o passo da outra pessoa. Mas, como eu já falei, é sempre um início, um treinamento. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má-fé, a rarearem por dilapidações morais inomináveis, supomos que a paciência é tudo deixar como está para ver como fica. E aí é que vem. Aí é que a coisa pega. Porque ser paciente realmente não é apenas deixar tudo como está. Em primeiro lugar, esse deixar tudo como está, se for o caso, tem que ser de forma natural. Não adianta eu dizer, não, eu vou deixar tudo como está, a casa toda bagunçada, mas por dentro estar se minando, né? Por estar se corroendo de ver a casa não do jeito que eu queria que ficasse, mas que os filhos deixaram, que o marido, que a esposa, enfim, que alguém deixou. Por quê? Porque pode ter consequências. Além da questão social, da vivência do lar, por exemplo, né? Tem a questão da higiene da casa. Então, eu não posso deixar simplesmente uma casa ao Deus dará, porque ninguém me ouve, porque ninguém faz como eu quero, então agora eu vou ser paciente, não vou fazer mais nada. Não é assim. A gente faz o que é necessário e continua com paciência, mostrando pelo exemplo, pelo amor, que as coisas precisam mudar. Né? Isso a gente deu um exemplozinho bem bobo, que é o lar, mas nós encontramos necessidades na vida que nos forçam a tomar atitudes, que nos são necessárias para que demonstremos com muita paciência a nossa posição. Porque exatamente ser paciente não é deixar tudo como está. Está tendo uma guerra lá na Ucrânia, não tenho nada a ver com isso, eu vou continuar aqui no meu cantinho, pedindo para Jesus que eles se matem todos lá de uma vez, que essa guerra acabe, que é para o planeta virar logo de regeneração. Adianta? Não. Né? Eu nem vou mais reclamar, não vou mais falar dessas guerras. Adianta? Não. No mínimo, já que a gente, né, não tem uma ação direta sobre essas guerras, que nós pelo menos consigamos tirar um minutinho do nosso dia para elevar pensamentos de amor a esses nossos irmãos que ainda não perceberam o valor da união, da paz, da harmonia, que ainda não compreenderam que aqui nós não somos donos de nada, porque aqui nada nos pertence, nada conosco ficará para o sempre, a não ser as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Ainda assim, eles podem e devem ser renovados e melhorados a todo instante. Então, se nós, na nossa pequenina vontade, contribuirmos nesse pensamento, muita coisa nós estaremos auxiliando. Com paciência, sabendo que as coisas não mudam de uma hora para outra, mas que nós podemos auxiliar. Porque um passarinho só pode não fazer verão, ou pode não apagar um incêndio na floresta, mas se forem muitos passarinhos,
quantas gotas poderão auxiliar para apagar esse fogo? Não é assim? Então, o nosso pensamento, o nosso desejo também se une a tantos outros, que a espiritualidade, com sua bondade, então, emana, distribui para aqueles corações mais necessitados. Isso, porém, constatará das lições da vida ou da natureza. Células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea enquanto isso lhes é possível. Então, essa questão, de deixa como tá para ver como é que fica, que é o que ele pergunta ali, essa questão, pode ser assim, ela pode nos constar das lições que a própria natureza e a nossa vida podem nos propor? Sim. Só que ao mesmo tempo que nós temos a paciência para aguardar, nós temos a atitude. A árvore que é podada, se em condições normais ela está viva, ela volta a se reerguer, volta a florescer e volta a dar frutos. Se nós passamos por lesões físicas, se tivermos paciência e fazermos as coisas certas, enquanto o nosso organismo tiver vida, ele também tem a condição de se recuperar. E se recupera na maioria das vezes, Quem nunca quis extrair um dente e daquele buraco enorme, uma hora desapareceu. Quem nunca fez uma cirurgia e de uma cicatriz de algo enorme que foi tirado às vezes de dentro da gente, aquilo tudo se soluciona, Então, o nosso organismo, ele reage porque ele é vivo. Enquanto vivo, ele reage, mesmo precisando de tempo, de paciência, porque nada acontece assim quando se trata de ensinamentos. Muitas coisas a gente pode dizer que aparentemente elas acontecem do dia para a noite, mas o ensinamento não. O aprendizado que vem do ensinamento, ele precisa ser trabalhado, E aí a gente vai do deslumbramento de algo novo ao conhecimento desse novo, à interpretação desse novo e aí a usar desse novo conhecimento. Então, tudo levam etapas em nossa vida. E é o que eles nos chamam a atenção aqui. Paciência não é conformismo, é conhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitudes extremistas, nem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Isso aqui, essas palavras são assim, um tiro no alvo, Certinho. Porque muitas pessoas confundem paciência com conformismo, ou pior, com falso conformismo, que daí é aquela pessoa que vai,
que aceita, né? Achando que está entregue nas mãos de Deus, que está realmente aceitando com paciência a hora que tudo poderá se transformar. Porém, de repente, num repente, a pessoa estoura. E estoura por quê? Porque ela não se conformou. Porque ela não acreditou. Na verdade, ela estava talvez até num desejo de superação, mas que ela ainda não estava preparada para tanto. E por isso, ao invés de ser realmente uma entrega paciente, porque a entrega paciente é aquela que mesmo em face de grandes dificuldades, a gente ainda sorri, a gente vê a luz no fim do túnel, a gente crê que isso vai acabar e a gente tem a certeza de que não está sozinha ou sozinho passando por tudo isso. Isso é paciência. Paciência de estarmos nas mãos do amor. Porém, o conformismo, ele só vem como uma necessidade ou de autoproteção, né? Eu não gosto de estar aqui, mas eu preciso, eu não gosto desse curso que eu estou fazendo, mas o meu pai e a minha mãe querem que eu termine, não vão me ajudar se eu não terminar essa faculdade, esse curso, eu tenho que fazer, e a pessoa vai tentando se conformar e ela até acha que se conformou, porém de repente, ou quando se forma, vira uma pessoa amarga naquela profissão, ou acaba adoecendo porque atitudes que não são verdadeiramente conscientes e regadas pelo amor, pela força da fé, do crer na bondade divina, elas nos consomem. Conformismo não é paciência. É normalmente um veneno que de alguma forma irá nos fazer mal. Já a paciência é aquela que, mesmo sendo difícil, mesmo doendo, mesmo a gente chorando, por que não? Temos limites físicos às nossas dores, emocionais, mentais também. Nós ainda dizemos, só estou esvaziando um pouco a minha ansiedade, mas eu sei que vai dar tudo certo. Eu confio no que me foi dito, tudo passa. Isso também vai passar. Não foi assim que falaram para Chico, Maria, nossa mãe? Tudo passa. E quando a gente está imbuído nessa certeza, passa. Pode não ser hoje, pode levar 10 anos, pode levar 10 dias. A gente não sabe, mas a gente sabe que vai passar. E só essa certeza já nos dá a vitalidade, a harmonia, a paz para continuarmos a nossa caminhada. Sejam como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-las. É que com o tempo a gente vai sabendo o jeitinho. Como é que eu posso falar com um? Como é que eu posso falar com o outro?
né? Com os filhos, por exemplo, para quem teve vários, a gente não consegue falar com todos da mesma maneira. Tem uns que a gente tem que ser na hora, ou tem idade daquele ser que a gente tem que ser firme. Tem outros que a gente tem que falar com carinho, com calma, porque senão a coisa fica pior do que já estava, né? Ou pela idade ou pela personalidade de cada um com quem a gente lida. E conosco também. Nós precisamos também ser pacientes com as nossas próprias imperfeições. Não é aceitá-las e deixar como tá. Não é eu sou assim, né? Eu nasci assim e vou viver assim. Não é isso. Paciência conosco é nos olharmos, percebermos as nossas dificuldades, compreendermos que há limites ainda nos nossos potenciais para ultrapassar determinadas situações da nossa vida. Porque também não adianta a gente querer cobrar uma coisa da qual a gente não tenha condições de fazer, né? É que nem eu chegar aqui, pegar uma sapatilha de ponta e dar para qualquer pessoa colocar e dizer, agora dança na pontinha do pé. Não sai. A pessoa nunca botou uma sapatilha, não sabe nem como ficar em cima dela e fora a dor que dá. Então, não é assim. Talvez, se aquela pessoa que eu escolhi se identifique com a sapatilha, ela pode ir treinar e uma hora ela vai conseguir chegar aqui e fazer uma bela performance. Mas precisa de tempo, precisa de conhecimento, precisa de capacidade. Então, a paciência para conosco é nós percebermos que ainda não chegamos em determinado ponto, né? Eu, lembrando agora dos meus tempos de professora, eu estava me lembrando que eu dizia assim para as minhas... Eu trabalhava com uma turma de crianças mais carentes, né? E a maioria delas vinha com uma postura muito, eu não sei, eu não consigo, eu não sei fazer isso, prof. E aí a gente pegava e começava a trabalhar. Não é assim, a gente não pode dizer eu não sei, porque a gente vai saber. A gente não pode desistir dizendo eu não consigo, porque eu ainda posso conseguir. Nada é estanque para nós que somos pessoas, espíritos sempre em evolução. Então eu sempre brincava e até por vezes eu tive que ser firme com elas em dizer não tem isso, aqui ninguém pode dizer eu não consigo. Professora, mas se eu não consigo, então tu vai dizer eu ainda não consigo. Porque todos nós somos capazes. Quando nós nos colocamos ao destino de algo ou alguma coisa que nós desejamos ou que precisamos, olha, eu já fui até vendedora de roupa e é uma coisa que eu detesto, é vender qualquer coisa, eu não sei. Mas quando a gente precisa, quando a água bate, né? A sede aumenta, a gente vai atrás. Ninguém nasceu sabendo. Mas quando a gente precisa, a gente faz. Então, eu ainda posso não ser a pessoa mais paciente do mundo, a mais compreensível, aquela que eu gostaria de ser. Mas eu só ainda não sou. Nem sei se vai ser nessa encarnação.
Provavelmente não, né? Mas eu ainda não cheguei lá, mas que uma hora eu vou. Pode ser que demore muitas ainda, mas a gente vai, né? A gente tem todo o tempo do mundo. Nós somos o quê? Imortais, espíritos imortais. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam deferidas contra nós em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos. Paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude às vezes nos custe sacrifícios imensos. É aquilo que eu falei, não basta a gente dizer, se está tudo assim, fica assim. Não. Quando está envolvendo muita gente, a gente não vai fazer por nós, mas a gente vai fazer pelos outros. E aí nos cabe colocar posicionamentos, porém, com delicadeza, com jeito, com paciência, para que o outro possa perceber o que ele pode mudar. E, enfim, Jesus, e hoje nós, algumas religiões festejam o sábado de aleluia, né? Então, oi? Não. Vigília? Tá. Não. Sábado é a vigília, né? A espera da ressurreição. Então, Jesus foi a paciência sem lindes. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter que aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. Porque ele sabia que o bem será sempre o vitorioso. Então, ele não precisava ter pressa, não por ele, porque ele já estava definido, mas por nós. E por isso ele se deixou morrer, para que nós pudéssemos compreender o poder da fé, o poder da iluminação que está em cada um de nós e que pacientemente nós precisamos ir trabalhando nela, para que de uma insignificante, mínima faísca ela possa, o quanto antes, se transformar em luz para o nosso caminho e para o caminho daqueles que conosco participam. Então, Jesus foi e é o nosso maior exemplo de entrega paciente à vitória verdadeira. Ele morreu, mas nunca será esquecido. Os seus exemplos nunca se perderam. E então, através da paciência, nós continuamos aprendendo tudo aquilo que ele nos deixou como ensinamento. Então, que possamos nós também, a cada dia, a cada amanhecer, procurarmos introduzir nos nossos pensamentos diários um pouquinho mais de paciência, de calma perante as barreiras e dificuldades que encontramos no dia a dia. Que assim seja, que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão,
continuem a nos proteger e a nos intuir em todos os momentos. Obrigada a todos. Uma boa tarde.